Já. Vou aguardar o pessoal começar a entrar. Tô achando que eu vou. Milidan chegando. Não, filho, tá oscilando. Eu tenho que desligar aqui, ó. Pronto. Milaidan, Clarissa chegando aí. Olha o nosso intérprete de Libras aí entrando. Vamos lá. Cadê Gabi? Hoje uma live super especial com Pense Libras. Gente, boa noite. Que alegria. E aí, vamos esperar os nossos convidados chegarem. Grazi chegou aí, que maravilha! Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem? Olá, gente, boa noite. Opa! Mila e Dan, Gabriela, Pense em Libras, que alegria! Muito prazer receber vocês aqui, gente. Que coisa boa! Primeiro ciclo motivacional inclusivo. Isso é maravilhoso. Estamos voltando ao tempo do Teatro Avarés, com a inclusão social. Muita gente chegando aí, mas a gente vai começar esse ciclo hoje, já com a dupla Milidan, me dando a honra aqui da presença nesse ciclo motivacional. Que prazer ter vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Gabi, que alegria, que alegria. Obrigada. E aí, vamos começar? Vamos começar de música. A honra é nossa, Lu. Muito felizes em estarmos aqui juntos. Muitas saudades de estarmos, né, pessoalmente, mas esse formato digital a gente também fica cheio de amor no coração. E vamos cantar para todos vocês essa música linda que a gente preparou, né, amiga? Sim, tá muito bom estar aqui, esse momento onde tem a intérprete, né, com Libras, podendo incluir, já que o Instagram trouxe aí pra gente essa nova modalidade, né, de uma sala. Maravilha, né? Então vamos começar com música, sejam todos muito bem-vindos. Somos Mila e Dan, como o Lu falou, e vamos cantar uma canção para que nos conecte com o nosso propósito, né, para que a gente continue sendo motivados a se conectar com aquilo que nos faz bem, tá? Vamos lá. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.
Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. A Que lindo, que lindo! E a gente começa falando de paz, hoje num tema muito importante, né, que a gente está trazendo aí, que é como fortalecer a conexão com os nossos valores e propósitos. Eu vou pedir, Mila e Dan, se vocês puderem fechar aí no quadradinho, para que eu possa chamar o Kiko, eu acredito que ele já tem entrado, ele está aqui, para o Kiko iniciar com esse tema, que é muito a praia dele, né? Falando dos propósitos. Hoje a gente tem muita gente boa aqui. Luiz Azaná chegando aí, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo tirar você aqui, Mila, para chamar. Tá bom. Certo. Um beijo, gente. Se não conseguir, fala pra Que a gente. gente sabe. Convidei aí o Kiko. Bora ver? Vamos ver se o Kiko chega. Eu acho que você precisa. Epa! Maravilha! Maravilha! Conseguimos dividir em 4. É porque Aí a sim. gente só podia 3. Ê, maravilha! Kiko, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Mila, Dan, Boa noite, meu querido. intérprete maravilhosa aí. Quero ver você traduzir que eu tô chamando você de intérprete maravilhosa. Olha, Muito bom. Gratidão. Como é que eu posso fazer o sinal de gratidão em Libras? Gratidão, gratidão. Obrigada, obrigada. Pronto. Maravilha. Muito bom. então, Kiko, a gente está trazendo você aí para falar desse tema tão importante de como fortalecer a conexão com os nossos valores e propósitos. Nós sabemos que nós viemos neste mundo, né, com um propósito, né? Um propósito, a gente veio aqui viver neste planeta, a gente escolheu viver neste planeta, viver muitas vidas, muitas experiências. Será que a gente se comprometeu de fato em fazê-lo com amor, em cuidar dessas experiências que a gente escolheu e está aqui vivenciando? Então, é tão importante que a gente esteja sempre fortalecendo essa conexão. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei no propósito que você sempre traz para a gente, com a sua experiência de vida, e eu tenho certeza que o pessoal aqui... Boa noite, gente, a todos que estão entrando aí. Eu tenho certeza que todos vão gostar demais desta live, que está sendo assim super especial. E aí? Perfeito, Lu. Poxa, primeiro, parabéns por você viver o seu propósito, né? Por você expressar o seu propósito. Esse ciclo motivacional nada mais é do que uma expressão do seu propósito. Ele é uma materialização do desejo da sua alma, daquilo que realmente faz o seu coração vibrar. Perceba que pela Terra já passaram 108 bilhões de pessoas. 108 bilhões de pessoas passaram pela Terra, segundo uma pesquisa estimativa do Banco Mundial. 108 bilhões de sementes foram plantadas através da nossa existência. Porém, nem todo mundo rega essa semente, porque são condicionados a olharem muito mais para fora do que para dentro. E quando a gente viaja para dentro, a gente começa a acessar alguns elementos que compõem o nosso propósito de vida. Elementos que nos permitem compreender não apenas o que vamos fazer, mas sim por que vamos fazer, para que vamos fazer, qual é o sentido maior por trás das nossas ações. Quando a gente
olha para esse tema, a gente pode olhar para ele, tema propósito, por uma série de perspectivas. A perspectiva filosófica, psicológica, espiritual, econômica e até mesmo científica. Mas aqui eu queria trazê-lo uma reflexão sobre a ótica da psicologia. Inclusive, o professor Ozanato daqui a pouco vai conversar, né, com a gente aqui, e ele vai complementar, a gente combinou, inclusive, dele complementar ainda mais esse papo. Mas quando a gente olha para o ser humano, existe uma necessidade psicológica e existencial, que é a necessidade de sentido. Então, olhar para a nossa vida como uma rotina em que eu vou nascer, crescer, reproduzir e morrer é muito insignificante. Eu preciso olhar para a minha vida com uma perspectiva de significado, de sentido, compreendendo que os meus talentos, eles podem e devem estar a serviço de algo maior do que eu mesmo. Então, quando a gente tem essa clareza de que nós temos talentos incríveis e que esses talentos eles podem servir ao bem comum, nossa vida ela ganha um novo significado. Ela ganha uma profundidade muito maior. Ela passa a ser uma vida de verdade. Eu acredito que muitos de nós achamos que a vida é apenas você respirar. Estou respirando, estou vivendo. Mas tem muita gente que está respirando há muito tempo, 70, 80, 90 anos, e não viveu ainda. Então, viver vai muito além de existir. E quando a gente acessa esse propósito, a gente é fiel a esse propósito, como você trouxe, a gente tem coragem de fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, a gente está realmente acessando essa plenitude da vida. Então, eu acredito, Lu, que quando a gente passa por momentos desafiadores como esse que a gente está passando, desafiador em vários níveis, a gente, quando tem um porquê, a gente começa a ter muito mais engajamento para superar momentos como esse. Então, pensa numa floresta que tem um monte de árvores, e algumas árvores elas têm raízes muito sólidas e outras têm raízes muito frágeis. Quando vem uma crise, quando vem a ventania, a grande maioria delas cai. Mas as que têm uma raiz muito forte, elas se mantêm firmes por mais tempo. Elas até podem cair, mas elas têm resiliência para se levantar, se reerguer e potencializar o seu bem-estar ao longo do processo. Então eu vejo o propósito como essa raiz profunda que a gente tem e que se a gente começa a honrar ela, a cuidar dela, a refinar ela, a fortalecer ela, a gente consegue superar desafios com muito mais fluidez e muito mais resiliência. Então, essa é a minha mensagem. Acredito profundamente que cada uma das pessoas que estão aqui nasceram para ser quem são, nasceram para evoluir todos os dias e para servir ao mundo com os seus talentos. Fazer o bem com o que você faz bem. Esse é o sentido da vida. Fazer o bem com o que você faz bem. Que a gente possa, então, Lu, inspirar todo mundo que está aqui a olhar para dentro, se conectar com o seu propósito e expressar isso para fora com verdade, com amor, com autenticidade. Tá bom? Gratidão por fazer isso e por me permitir também compartilhar um pouquinho do meu propósito com você. Gratidão, digo eu, por você estar aqui conosco, né? Mais uma vez no ciclo motivacional. Dessa vez, como eu falei no início da live, a gente está fazendo um ciclo motivacional estilo Teatro Eva Hesse. Lógico que com um pouquinho menos de tempo para cada um, por estarmos aqui numa plataforma virtual. Inclusive, eu gostaria de falar com vocês que, ao chegar próximo de 60 minutos, eu vou encerrar a live para reiniciar, para que todos possam falar. Que a previsão é que a gente tenha 1h30 de live, mais ou menos. Tá? Então, assim, é um prazer muito grande, Kiko. Obrigada de coração. Eu não sei se você consegue sair aí, porque eu gostaria de chamar o Ozanato e logo em seguida a Clarissa Matias, mas eu quero chamar o Ozanato. Vê se você consegue desconectar aí. Vocês conseguem sair? Para que eu possa chamar o Ozanato. Pronto. Deixa eu ver, o Ozanato. Só um instantinho, enquanto eu localizo o Ozanato aqui, professor Ozanato. Pronto. Tá vindo ele aí. Venha, Ozanato. Estamos aqui te esperando. Venha.
E chegou! Cheguei! Oi, que lindo! Oi. Olá. Boa noite! Muito prazer te receber aqui. Que coisa boa! Que É coisa uma boa! honra, é um Bem-vindo! prazer. Oh, é um prazer sempre estar com você nessa jornada. Milidan sempre presente, iluminando a gente com esse talento, com essa generosidade. A conexão com o propósito de vocês enquanto pessoas, enquanto artistas, é maravilhoso, a inspiração. Mas Kikão é o rei do propósito, né? É o expert em propositologia, meu irmão metanoico. Você sabe que nós temos um projeto, eu, Cal, Garrido e Kiko, o projeto Metanoia, onde a gente tenta inspirar as pessoas para mudança de mentalidade, mudança de mente, mudança de perspectiva da vida, para ampliar a consciência, ampliar a compreensão. E Kiko é realmente um visionário, um apaixonado e alguém que, com muita coerência, vive aquilo que ele divulga, aquilo que ele expressa, que é a leitura do propósito de vida. E existem alguns aspectos psicológicos, alguns fundamentos psicológicos para o propósito. Diversas escolas de pensamento da psicologia enfatizam a importância da expressão plena do nosso propósito, do nosso sentido de vida, da capacidade do indivíduo se conectar consigo mesmo, com suas potencialidades, com suas forças, com seus talentos, com as características que compõem o seu tipo psicológico, e a partir daí uma expressão plena de construção de um legado para o mundo, como o Kiko trouxe, um semear para o mundo que seja construtivo. E uma das grandes escolas de pensamento da psicologia que nos trazem essa inspiração em relação ao propósito é a abordagem junguiana. Então, segundo Jung, todos nós seres humanos temos uma tendência a nos conectarmos com o que ele chama de self. Self é a dimensão essencial do nosso ser, é o nosso eu mesmo, nossas raízes, como ele colocou. E a jornada de integração do self, para que nós possamos ampliar a consciência e atuarmos no mundo de uma forma com sentido, se chama individuação, ou seja, a gente deixar de estar dividido, deixar de estar lutando contra nós mesmos, para que nós consigamos encontrar a paz interior através da transcendência, para que nós possamos fluir na relação com o mundo de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável, de uma maneira natural. Então, no olhar junguiano, a individuação significa não estar mais dividido, estar individuado, pleno, harmonizando os opostos e em plena conexão com a totalidade. Para Jung, todos nós temos potencialidades adormecidas, inconscientes dentro de nós. Para Jung, o homem é um ser de infinitas possibilidades. Nós somos muito mais do que imaginamos, reconhecemos ou percebemos em nós mesmos. E a grande missão da nossa existência é ir além do sobreviver, para que nós possamos viver plenamente, como trouxe Kiko, colocando o máximo das nossas características e atributos inconscientes em ação no mundo. Quando a gente entende quem a gente é, quais são as nossas habilidades que estão reprimidas, o nosso pré-sal da alma, eu gosto dessa analogia. Nós temos um pré-sal na alma, riquezas profundas, que nós nos alienamos, porque à medida que a gente vai atuando, a gente vai criando relações, a gente em busca de validação, em função do que nós idealizamos, é muito comum que nós comecemos a reprimir uma série de atributos que não se encaixam naquilo que a gente acredita que o mundo espera de nós. E a gente acaba criando um apartheid, acaba criando um gap profundo entre o que a gente tem consciência, o que a gente utiliza na relação com a vida e aquilo que efetivamente nós temos dentro de nós, nas nossas raízes, no nosso inconsciente, no nosso self. E o grande desafio é a gente começar a criar conexões, criar pontes entre essa nossa consciente e nossa consciência e o nosso potencial. Travou um pouquinho o Yosanapsa. Oi. Para que a gente possa... Melhorou? Para que a gente possa permitir que haja a conexão entre aquilo que eu tenho reprimido no meu inconsciente e nessa jornada a gente possa avançar continuamente, deixando um legado para o mundo. Como junguiano, trabalho muito com
mitologias, interpretação de símbolos. E tem um mito budista que ilustra muito isso, a questão da individuação. Nirvana, para o budismo, é quando você chega num estado de iluminação, de ampliação da consciência, de compreensão sobre si mesmo, que você consegue derrotar os desejos, a hostilidade e a ilusão. Quando é que a gente se conecta com o nosso propósito e tem uma vida com sentido e que impacta outras vidas com um senso de serviço e de para quê? Qual é o sentido da minha existência? Quando a gente consegue ir além do desejo imediatista de curto prazo, materialista, e que faz com que a gente fique aprisionado nele, com esse consumismo, com esse materialismo, com uma série de comportamentos que acabam nos afastando da nossa própria essência transcendente. Essa agressividade, essa hostilidade, esse lado impulsivo da nossa alma, que muitas vezes faz com que a gente queira ter confronto, competitividade destrutiva, essa polarização política que nós estamos vivenciando no nosso país hoje em dia, essa disputa bavide, o eu ou ele, essa rivalidade hostil que acaba implodindo nossa relação com a gestão das escolhas saudáveis, o que está acontecendo no nosso país, por exemplo. Então, quando a gente consegue ir além da hostilidade para lidar com a divergência, quando a gente vai além do desejo imediatista e consegue aprender a lidar com a renúncia, com a resiliência em tempos de pandemia como esse. E quando a gente vence a ilusão de acreditar que a gente é onipotente, que as nossas crenças são absolutas, quando a gente começa a ter humildade, relativiza, contextualiza, analisa, quando a gente amplia a compreensão, então a gente ilumina o mundo interno, a gente consegue enxergar nossa atuação no mundo a partir de uma outra perspectiva. O que é a individuação no olhar junguiano? É como se fosse o nirvana, é a iluminação, a ampliação da consciência, derrotando os desejos imediatistas que acabam me afastando de mim mesmo, porque eu fico aprisionado do que eu quero ostentar na riqueza, naquele carro do ano, nas redes sociais, naquilo que eu posto e não degusto. Eu fico mais preocupado com foto instagramável do que em degustar a viagem que eu fiz. Aí a gente tem um problema, fica alienado, não tem propósito, porque a gente está querendo só aplauso, está querendo só validação externa, a gente se afasta da gente em nome de uma aprovação externa que nunca é suficiente. Você fica aprisionado num desejo que lhe aliena de si mesmo. Ou com hostilidade, que faz com que a gente fique agressivo, que a gente persiga o outro, polarize, essa atuação destrutiva, agressiva, competitiva, destrutiva, que também não agrega. E a ilusão, uma vida alienada, quando a gente não entende efetivamente quem nós somos e qual é o sentido de nossa existência. Portanto, que nós possamos ter mais nirvana, possamos ter mais iluminação, possamos ter mais consciência, possamos ter mais propósito, através do que Jung fala de individuação. E que bom o que você está na sua jornada de individuação, de integração, continuamente com dos seus opostos, reconhecendo seus limites, mas não se acomodando neles, tentando aprender coisas novas e evoluindo constantemente. Já estamos agora em live quaternária, temos 4 aqui. Então a gente vai evoluindo e vai deixando um legado para o mundo. Parabéns, viu? Eu amei essa inovação, eu amei. Amei. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. E que a gente possa seguir essa jornada sempre juntos. Com fé em Deus. Muito obrigada. Grande beijo. Eu queria agradecer a presença aqui do Edmilson, Pensa em Libras. Você pensa em Libras com o Ed aqui, que está alternando com a Gabriela. Mais uma pessoa chegando para a família do ciclo motivacional. E com certeza, quando voltarmos ao Teatro Eva Hess, estaremos todos lá. O Ed, a Gabi, a Cíntia, o pessoal, a família Pensa em Libras. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa live, no ciclo motivacional, também mostrando que a inclusão tem que continuar. Precisamos trazer a comunidade surda para participar destes eventos. Eu sei que tem muita gente aí da comunidade surda. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, tá? Rosana, eu quero te agradecer mais uma vez. Pedir para você apertar aí no xizinho para sair. Eu vou chamar a Clarissa Matias. Eu quero ver se eu chamo 2. Milidan, será que vocês conseguem sair um pouquinho, depois voltam? Onde é que... Sim.
Vamos lá. É no X, É né? no É no X, X. vamos apertar. Vamos ver. Até daqui a pouco. E até daqui a pouco. Vocês continuam. Pronto. E aí tá o Ed, vamos chamar aqui Clarissa Matias e Grazi Velame. Vou chamar uma dupla aí de peso. Ed vai trocar com Gabi ou continua? Ei, maravilha! Oh, Boa muito bom estar Boa aqui. noite, Leon. Ah, Boa noite. São duas. Sejam muito bem-vindas. Você está aí fazendo parceria aí com Clarissa Matias. poxa, que Tá? honra, Clarice. Olá, Que bom honra ter vocês minha. aqui. Que bom ter vocês aqui. A Grazi mora em São Paulo, né? E a Grazi Oi, já teve a Grazi. oportunidade de participar do ciclo motivacional. E hoje está voltando nessa modalidade virtual. E agora com a inclusão. Estou tão feliz. Nossa, sejam bem-vindas. Clara, a palavra é sua. Então, Lu, é difícil, né, falar depois de Kiko e de Ozaná. Uma tarefa árdua essa. Mas, bom, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz por falar sobre o propósito. Eu acho que é um dos temas mais importantes nesse momento tão difícil, né? E o que é o propósito? É você. Eu acho que essa é a minha mensagem aqui hoje. É que não importa, assim, você não vai ter 5 Mahatma Gandhis no mundo, você não vai ter 10 Tutu Desmond, você não vai ter, assim, que você seja quem você é, que você seja fiel ao seu propósito de vida, né? Se você estiver ali varrendo o chão, que você varra o chão de uma maneira bonita com seu propósito. E se você for o diretor, né, da Coca-Cola no mundo, que você faça aquilo da melhor forma possível. Então, e eu acho que isso é uma coisa que, dentro desse mundo de exposição e de Facebook, e de Instagram, e que a Sá falava muito disso, as pessoas às vezes esquecem que o seu propósito pode ser um propósito pequeno até aos seus olhos, mas que ele vai ser importante para alguém, né? Desde que ele seja bem feito. Eu acho que aí está todo o segredo, desde que ele seja realizado com amor. Então, quando você, como médica, né, atende um paciente, seja ele quem for, se você conseguir cuidar daquele paciente de uma forma efetiva, se você conseguir aliviar a dor daquele paciente, aliviar a dor daquela família, trazer uma palavra de conforto, uma palavra pessoa naquele momento. Então, eu acho que a gente precisa realmente respeitar os nossos propósitos, né, diários, acordar de manhã, né, sair da cama com o propósito de fazer um mundo melhor, né? E às vezes você faz um mundo melhor com um bom dia alegre, né, para alguém que estava precisando daquele bom dia naquele momento. Então, acho que os momentos ruins vão passar, que os momentos bons também vão passar, e que por isso a gente precisa nos colocar, né, no lugar do outro, né, mas dentro do nosso ponto de vista, do nosso propósito. Acho que esse é o segredo, né? Isso aí, coisa linda. E Então, parabéns, é tão bom estar com Libras aqui, né? É tão bom ter esse. estou muito feliz com eles aqui, viu? E aí, Ed, tudo certo com você? Dá para segurar? Quer chamar a Gabinha? Vamos chamar? Tudo certo, tudo em paz. Ela já chegou? Vamos ver.
Só um minutinho. Lúcia, quer que eu saia? Eu posso sair para a Gabi Não, entrar? pode ficar aí tranquilo. Grazi, vamos lá. Eu vou passar a palavra aqui para a Grazi. Vamos ver se a Grazi consegue aí falar. Grazi, a palavra também é sua. Grazi, você está me ouvindo? Grazi, você está me ouvindo? Travou. Eu acho que Grazi travou um pouquinho. É a emoção, sabe? De estar lá em Sampa e participando aqui, ela fica emocionada que a internet até trava. Que essa mulher é um furacão. Vamos ver. Grazi, você consegue me ouvir? Ó, claro, então eu vou pedir para você para desconectar um pouquinho, para ver se a Grazi consegue falar. Grazi, consegue ouvir? Grazi? Você consegue me ouvir? Ed, eu chamei aí a Gabinha, então aí você pode. Pronto. Você pode clicar aí no xizinho. Vamos lá. Grazi, você consegue ouvir, Grazi? Você ouve a gente? Eu acho que Grazi está com problema de conexão. Enquanto isso, deixa eu chamar a Deizinha aqui, que é a conexão de Grazi. Vamos lá. Vamos seguindo. É um pouquinho a conexão, tá travando aqui um pouquinho. Vamos ver. Deizinha, você consegue ouvir a gente? Oi? Consigo. Ótimo, maravilhoso. Daqui a pouco eu chamo a Grazi de novo, que Grazi está travando. Ela está travando. Pronto, Deizinha, seja muito bem-vinda, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso ciclo motivacional e fique à vontade para deixar a sua mensagem sobre como fortalecer os nossos valores e propósitos, né? Como fortalecer a conexão. Boa noite a todos que estão aí, a você, Lu, feliz Dia da Mulher, você mulher guerreira também, batalhadora, poderosa, linda, todas essas mulheres que estão aí, ai Gabi, que linda, né? Então, é um feliz dia, que é todos os dias, feliz dia de hoje também para a mulher. Então, falando de propósito, né? Osaná também falou, Kiko também, doutora Clarissa, e eu vou contar, assim, uma lembrança que eu tenho de um amigo de longas datas, né? bem tempo mesmo, advogado, muito novo, era um jovem advogado, e ele trabalhava assim numa grande empresa, e tinha um excelente salário, que muitos advogados, no final de carreira, não conseguiam. Só que ele tinha assim, um grande dilema, porque ele tinha que negociar contratos que tinham cláusulas que ele não concordava, que iam contra os valores dele. E o engraçado, outro dilema também, é que ele era noivo. E a noiva, ele viajava constantemente, passava muito tempo fora, e a noiva deu assim um checkmate para ele. Então ele não estava feliz. Ganhava muito bem, e não sabia o que fazer, continuar ou não continuar. Porque quando ele se formou, e não fazia tanto tempo assim, ele era sonhador, queria transformar o mundo com a advocacia, ele gostava do direito, desde pequeno ele dizia que queria ser advogado, era o que ele queria, né? Era o caminho que ele pensou traçar para transformar o mundo, ajudar pessoas. Só que com esse emprego ele estava indo para um caminho que fugia totalmente do seu propósito. Um outro exemplo que eu trouxe sou eu mesma, né? Então, eu amo sala de aula, como você sabe, sala de aula é minha paixão, porque nela eu consigo fazer o que eu amo, eu consigo deixar meu olho brilhar, né? Minha alma dançar de alegria, e lá em sala de aula eu conseguia ver mudanças que eu conseguia fazer, não é? Nos meus alunos, nas minhas alunas, e até hoje eu recebo
assim, alguns retornos. Ai, professor, eu estava assim, me lembrei do que você falou naquele dia, isso mudou minha vida, né? E agora? Então, esses tipos de feedback, de retorno, né? E isso vai muito comigo, porque é o que eu gosto, é um dos meus propósitos de vida. Só que, de repente, a sala de aula, para mim, era maravilhoso, mas o fora da sala de aula, instituições, hoje, como estão delas, as instituições de ensino superior, ela tem um lado que não me agradava e que ia contra os meus valores. Não é? Então, eu pensei muito, entre o amor e o respeito, que o respeito é um dos valores muito fortes, assim como servir uma causa é outro valor que eu tenho, eu fiquei com respeito e saí. Mas continuei o meu propósito da mesma forma, agora no online, com a live, né, do Proseando com Amigos, isso está me deixando muito feliz, porque eu estou conseguindo também fazer o que eu amo, com os cursos, palestras, com essas lives aí com você. Né? Então, nos dois casos, nós estamos vendo o que acontece quando nós nos desconectamos dos nossos valores e fugimos do nosso propósito, ou quando nos conectamos, como foi o meu caso, que eu fiquei conectada e deixei, eu fiz uma opção. E esse processo é individual. A individuação, como falou, né, Osana, o que para mim apresenta como pesado, pode ser que para outra pessoa apresente como leve. Né? Algumas ainda nem têm ainda consciência dos seus valores, dos seus propósitos, que se mantêm distante dessas questões, ainda que estejam infelizes e nem sabem o porquê. Não é? Porque simplesmente não conhece as suas infinitas possibilidades que tem. Então, os valores, eles são construídos desde que nós nascemos e nós, seres humanos, temos alguns valores que são comuns, né? O amor, o respeito, a amizade, a confiança, a liberdade, e estão presentes nos seres humanos. Alguns predominam mais um, por exemplo, a justiça, o outro a liberdade, o outro o amor, o outro o respeito, a amizade. Né? Já o propósito, né, como Kiko também fala, mas o propósito é sobre a jornada que nós escolhemos, o caminho que nós escolhemos traçar. Então, como que estamos percorrendo esse caminho? Não é? Quais são os valores? O que eu estou escolhendo? O que eu estou renunciando? E quando nós falamos em propósito, nós falamos como nós queremos ser lembrados, como nós estamos construindo a nossa história. Qual legado quero deixar? Como você está construindo quando falar em solidariedade, vai lembrar de Lu Brandão, não é? E o propósito está ligado a essa nossa essência, e nem sempre conseguimos permanecer nessa conexão. Não é fácil, né? A gente está vendo agora na pandemia, como também não conseguimos permanecer com os nossos valores conectados à nossa essência, porque esse mundo todo que está aí de consumo, disso e daquilo, né, antes da pandemia e ainda durante a pandemia, muitas vezes faz com que a gente esqueça essa nossa essência. Então, eu quero deixar para encerrar algumas reflexões, alguns pontos chaves que eu considero importantes, essenciais, para que possamos fortalecer essa conexão dos nossos valores com os nossos propósitos. Obviamente que o primeiro, a grande chave, é o autoconhecimento. É ele que vai nos permitir saber os nossos pontos fortes, aquilo que eu faço muito bem, aquilo que é o meu dom, que eu nasci praticamente desde criança, desde pequeno com aquele dom, quais são os meus talentos, o que faz meu olho brilhar e a minha alma dançar de alegria, como para mim, por exemplo, sala de aula, isso que eu estou fazendo, não é? O que para mim, quais são os meus valores? Então, eu sugiro que as pessoas listem, façam uma lista dos seus valores. Depois que listou todos os seus valores, coloque em prioridade. Né? Quais são as prioridades? O que me dá prazer? Não é? O que me dá bem-estar? O que me dá uma sensação de paz? E isso me leva ao que me move. O que me move? Então, qual o significado que eu dou
para a minha vida, para a gente fazer essa reflexão, que significado eu dou, né? Então, coloca tudo isso por escrito, no papel, ou no computador, onde quiser, né? Porque hoje são tantos meios que a gente tem, e seja qual for o seu dom, que pode ser cantar, pode ser dançar, cozinhar, lavar, pode ser costurar, pode ser advogar, administrar, etc, etc, ensinar, palestrar, escrever, não importa. Então, e perguntar qual a diferença que eu quero fazer do planeta Terra. Depois de tudo isso definido, reflita e escreva novamente como eu posso colocar tudo isso a serviço de pessoas que precisam, como eu posso contribuir com a humanidade, como eu posso tocar o coração do outro, né? Então, por tudo isso, o nosso propósito é único. E é só nosso, porque nós também somos únicos. Então, quando conectamos nesse propósito, nossos valores e a nossa vida cotidiana, passamos a nos sentir plenos, na medida do possível, de ser pleno neste mundo, né? E nós teremos uma sensação de leveza. E aí podemos alçar um lindo voo, que todos nós consigamos, né, estabelecer esse propósito e saber qual é. Um beijo a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos, né, o casal lindo que canta, a Gabi, a Ed. Você, como sempre, contribuindo muito no nosso ciclo motivacional. Só felicidade, só gratidão por tudo que você representa neste ciclo motivacional, nessa família. Você sabe o quanto eu estou emocionada em poder proporcionar esse ciclo com a inclusão social, trazendo o pensamento para o nosso ciclo. Você viu quando eu comecei a fazer os testes no sábado, o quanto eu me emocionei. Porque eu não estava acreditando que iria conseguir fazer isso de forma virtual. E no momento em que eu tive a oportunidade, que o Instagram nos disponibilizou essa ferramenta, foi uma alegria muito grande dizer, olha, vamos ter a nossa inclusão social. Sim. E quando nós temos o mais importante que eu preciso falar aqui é que o ciclo tem atingido o seu objetivo, que é a solidariedade. Este mês de março, nós conseguimos a doação para o GAC. Então, o GAC, mais uma vez, foi beneficiado com essa live aqui. Então, é muito importante. Em abril, teremos bem, vamos ver a instituição e vamos beneficiar mais instituições. Prazer ter você aqui. Pois é, e você com esse seu propósito, né? Hoje você não atinge só o público do Eva Res, mas do mundo, porque pessoas do mundo inteiro podem sair para assistir a gente, para estar compartilhando com você. E quando você tem esse propósito e está firme nele, o universo conspira a seu favor e já podemos ter 4 pessoas de uma vez. Amém! Beijo a todos. Vou chamar a Grazi, aí você... Isso. Vou ver aqui como é que sai. Vamos ver aqui, vou chamar a Grazi e o canal de oratória. Vamos, eu estou chamando aqui minhas convidadas aí, vamos ver se a Grazi vai conseguir agora, né, falar. Eu não sei se é a conexão de Grazi. Sim. Agora, Massinha do canal de oratória, Massinha, que prazer, um beijo grande ter você aqui. Beijo, querida. Você é uma fofa, fico muito feliz com sua presença. É uma emoção muito grande. Grazi, que saudade, linda, que saudade. Saudade enorme. Então, Grazi, a palavra é sua. Vamos ver o que está acontecendo com a sua internet. É um grande propósito. Propósito é isso, é a gente não desistir de continuar, de estar em direção à meta. Uma das metas minhas de hoje é estar aqui com você. Então, não há conexão que vá resistir a isso. Então, Lu, em primeiro lugar, feliz Dia das Mulheres para todas nós, todas que estão assistindo. É gratificante para mim estar aqui. Eu que acompanhei o início de tudo, do ciclo motivacional, eu tenho uma grande admiração, carinho e respeito por esse propósito seu que se cumpre até hoje. Eu vi
esse momento crescer e chegar até aqui. Você é uma pessoa que me inspira muito pela sua força de vontade, pela sua garra e o quanto de valor você traz dentro de você. E hoje em Libras, né, com tantos participantes aqui de renome, eu me sinto pequena no meio de tantos esses É grande. profissionais que estão aqui. Eu posso falar sobre valores muito bem, porque isso foi o grande impasse durante muitos anos na minha vida. Eu queria chegar em algum lugar, mas eu não chegava. Eu não chegava, eu não chegava e não entendia por quê. E eu acredito que isso deve ser ensinado, como pegar na mão e ensinar a caminhar, ensinar a falar um bebezinho. Nós passamos por diversos estágios da nossa vida, desde criança, e nós nos conectamos com todo tipo de pessoas e todo tipo de situações, de comportamentos, de valores, que vêm de tudo, desde a nossa família, desde a igreja, desde a política, da cultura que nós estamos inseridos. E isso faz uma mistura muito difícil dentro da cabeça da gente. Eu vi o próprio Ozana falar e ele trouxe o processo de individuação de Jung, né, que você chegar nesse processo de sua totalidade. E isso é muito difícil de ser alcançado. Isso precisa tomar uma decisão na vida para que a gente chegue nessa iluminação total. É como se a gente tivesse que... Como se tivesse, não. É como se a gente nascesse novamente. A gente nasce novamente. A gente se redescobre. A gente sai de um processo de nuvem, né? de cegueira espiritual, emocional, em todos os sentidos, e se descobre. E escolher é uma frase que eu gosto muito de utilizar, é o seguinte: escolher é excluir. E nem sempre nós estamos prontos para excluir situações da nossa vida e acabamos continuando em processos difíceis que não nos ajudam a alcançar, de fato, o nosso propósito, que é a nossa plenitude. Então, nesse processo de iluminação, de individuação que Jung traz, é um processo de maturidade, é um processo de largar as nossas amarras, e aí eu chego e digo, e redescobrir os nossos valores, ou colocar esses valores em grau de sua totalidade, sabe? Porque os nossos valores, eles direcionam o nosso comportamento. E esses comportamentos é que governam todas as nossas decisões. Se a gente não é ensinado a colocar por ordem, por grau de prioridade, todos os nossos valores, é difícil a gente caminhar em direção à nossa meta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu não sabia, até ter o meu primeiro filho, que um dos meus principais valores era a liberdade. Até que eu entendi isso quando eu perdi a minha liberdade, digamos assim, no bom sentido, né? Porque você ainda não chegou na sua totalidade, você tem uma criança ali que precisa de você. Então, nesse momento, você descobre que a tua liberdade, que era a capacidade de você crescer, voar, desenvolver nos seus processos mais íntimos, aquilo ali você tem que dar uma pausa. E quando você para e retoma o processo, isso vai durar muito tempo até você, de fato, retomar aquele principal valor seu, que é a liberdade. Não que você não chegue, mas isso vai atrasar um pouco. Então, eu acredito, Lu, que para se alcançar o propósito de vida, que se fala tanto nas redes sociais, de propósito, de a plenitude, de se alcançar esse propósito, é preciso, antes de mais nada, olhar para dentro de nós e tirar esses valores por grau de prioridades. E só assim, você determinando quais são os principais valores da sua vida, é que você consegue trilhar esse caminho e alcançar. Enquanto você não fizer isso, vai ser difícil alcançar. Então, um dos conselhos que eu sempre dou, né, eu sou jornalista, minha primeira formação é jornalismo, depois eu passei por uma psicoterapia, uma pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica com Jordan, e foi dentro desse meu processo de autoconhecimento que eu descobri, me desconectei, conectei novamente, que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Estou muito feliz comigo mesma e ainda tenho muito o que alcançar. Sempre nas minhas sessões, quando eu atendia, eu sempre dizia: quais são os seus principais valores?
e muitas vezes não sabiam esses valores. E a gente começa a colocar a pessoa em ação com ela mesma. Então é isso, Lu. Eu agradeço a oportunidade da fala e me sinto Eu que muito feliz de estar agradeço. aqui hoje com vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui. Que bom, Grazi, que bom que você está aqui conosco. Que bom. E aí, chegando o Hélio para continuar aí essa contribuição. E eu queria passar a palavra para a querida Marcinha, do canal de oratória. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada, viu, Grazi? Fica aí um pouquinho. Tá. E aí, Marcinha, a palavra é sua. Eu saio. Lu, minha amada, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que alegria, que coisa linda, Lu. Parabéns mais uma vez. Que abraço gostoso, que abraço bom. Pense em Libras na área. Que coisa linda. Acessibilidade rima verdadeiramente com felicidade. É isso aí, minha amiga. E que tema também lindo para a gente falar um pouquinho hoje à noite. Eu trouxe aqui uma história, contemplando aí tudo e colaborando também com o que os colegas já disseram, falando sobre, trouxe Rubem Braga, falando sobre um tema do interior, da roça, dos nossos propósitos, do que a gente acredita ser importante para a gente, do que a gente seleciona como algo verdadeiramente relevante em nossa vida. Esse texto, o nome dele é Havia um Pé de Romã. Sabe, Lu? Rubem Braga traz que no interior a gente é conhecido e conhece também as casas e as famílias pelas árvores, pela natureza, por tudo que está ali cercando aquele ambiente. Engraçado que a gente diz assim, onde é a casa de Dona Maria, gente? Todo mundo que está aí assistindo, gente querida, onde é a casa de Dona Maria? E alguém responde assim, a casa de Dona Maria é aquela que tem logo ali, que tem uma mangueira grande, com a sombra deliciosa. Ah, tá bom, sei onde é a casa do seu José. Ah, a casa do seu José é aquela que tem uma jaqueira. Logo do lado você vai encontrar fácil. Vai andando por aqui e você já vai encontrar. Lu, você sabe que ele traz a importância da gente se identificar com as nossas conexões desde a infância. Como se fosse um mapa da natureza, um mapa criado por nós em nossas memórias afetivas. Ele diz que na época da infância dele, na cidade dele, tinha uma árvore chamada saboneteira. Essa árvore dava umas bolinhas pretas que ele, a cada 5 que ele juntava, podia trocar por bolinha de gude de verdade. Caramba, então quer dizer que a natureza dava tantos presentes para ele. Você sabe, Lu, que era muito prestígio e até cultura também naquela cidade? Tem uma árvore de romã, de oliveira, meu Deus, caramba! E se faz até azeite que dá azeitona, meu Deus do céu. Isso é demais para uma cidade do interior. Meu Deus, e o que mais que a gente pode fazer no interior? O que mais que a gente pode trazer para a nossa vida? Porque tem fruta, tem árvore, é meio sem dono. Você vai andando pelas ruas da roça do interior, você encontra ali uma acerola, sem dono, você pega uma, bota na boca, um ingá. De repente você começa a ver algumas que tem mais prestígio, tem mais valor, porque a gente diz assim, lá na casa de Lu, sabe o terreno de Lu? Tem uma manga docinha, que eu nem te conto. Ai, que manga boa! E a gente vai sendo conhecido por tudo que está no nosso mapa de vida. E aí, eu pergunto para cada um de vocês, queridos, como é que está mesmo o mapa de vida de cada um de vocês? Como é que estão as árvores de vocês? Tem ali algumas frutas sem donos? Tem algumas frutas preciosas? Tem algumas árvores de prestígio que a gente dá até à cidade um renome? Como está a sua vida? Que você saiba hoje dar valor a todas as pequenas, grandes coisas trazidas nesse texto por Rubem Braga, trazidos aqui para que a gente possa pensar no dia de hoje, nesse dia tão atípico, que requer de cada um de nós novos olhares, novos sentimentos. Eu desejo a cada um de vocês, a nós, Lu, Pense Libras, convidados, queridos colegas, romãs importantes,
romance que a gente, quando fechar os olhos, lembre da nossa infância, do nosso momento atual e projete o nosso futuro com muito carinho e dedicação, sabendo exatamente o que é de grande valor para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente entende como algo de valor, algo difícil de ser alcançado, mas se a gente bem observar, já está aqui, presente nas nossas próprias vidas, como este momento, por exemplo. Minha querida, muito obrigada, obrigada a cada um de vocês, enorme prazer, Lu, sempre estar aqui. Marcinha, que é uma grande parceira desse ciclo motivacional, Marcinha, que faz parte dessa família, está sempre junto, sempre conectada. A gente está sempre conectada, né? Uma com a outra. E levando esse projeto aí adiante. Obrigada. Obrigada por você existir. Obrigada. Obrigada, Lu. Enquanto isso, Dan e Mila, pode cantar um pouquinho para a gente? Olha, gente, já eu vou precisar reiniciar a live, porque ainda vem aí a Marjorie, vem o Garrido, e a gente vai ouvi-los. Então, vocês, no momento em que reiniciar, fiquem aí. Voltem conosco, por favor. Milida. Vamos lá. Falando da nossa infância, da nossa criança, a gente já mudou aqui o script e a gente vai cantar uma canção que a gente gosta muito para a gente poder acessar aí essa memória infantil. Vamos lá. E a nossa própria criança hoje também. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades com os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez. Ei, que maravilha! Dá para cantar mais um pouquinho aí, antes de reiniciar. Sim, essa música lembra a minha infância. A minha primeira vez que eu cantei, eu me conecto automaticamente, né? Que delícia. Vamos cantar então a canção onde a gente pode partilhar a vida com o outro, né? Eu acho que partilhar a nossa vida nos conecta muito fortemente com nossos valores, nossos propósitos. Vamos lá. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como um peixe pra te ver. Tô pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força em um instante de saudade e dor. Chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. O Instagram vai cair, eu vou reiniciar. Partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Vai reiniciar e volta já. Fica todo mundo aí, viu? Aguarde aí que a gente já está voltando. Tá bom.